Vamos falar agora de um assunto muito sério que é saúde, viu? Um novo levantamento mostrou que tanto os diabéticos quanto a população em geral, elas conhecem pouco sobre a doença e suas consequências. O Brasil é a quarta nação com o maior número de diabéticos no mundo, doença que afeta 14 milhões de pessoas aqui no país, de acordo com a Federação Internacional de Diabetes. E o que a gente precisa saber, hein? Quem fala pra gente é o endocrinologista Luiz Carlos Júnior. Doutor Luiz, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bom, boa tarde, obrigado pela oportunidade. A gente que agradece, porque, doutor, alertar a nossa população sobre os riscos do diabetes é importantíssimo. E eu queria começar falando das doenças. A gente sabe que afeta a rim, afeta a visão, isso a gente sabe, né? Sim. Agora, existem doenças cardiovasculares associadas ao diabetes que muita gente desconhece. Exatamente. O levantamento que foi publicado no Endodebate, né, verificou que a maioria das pessoas, inclusive os próprios diabéticos, não reconhece a doença como uma doença grave e como uma das principais causas de doença cardiovascular. AVC, que mata? Que mata, exato. Infarto e derrame, principalmente, que são os mais populares. E isso a gente percebeu na pesquisa que as pessoas não conhecem, mais da metade dos pacientes diabéticos não reconhece esse problema, não percebe que isso é um problema quando ele está com o diagnóstico. Certo. Diagnosticado com diabetes, como que o diabetes afeta? O rim, os olhos e pode gerar doenças cardiovasculares? São as doenças microvasculares, que causam retinopatia, cegueira, e a nefropatia e a insuficiência renal, né? E as macrovasculares são as relacionadas às doenças cardiovasculares, infarto e AVC. Mas como que isso acontece no nosso organismo? Isso acontece pelo mecanismo de aterosclerose, que a gente conversou na outra entrevista, né? Sobre o colesterol. Sim. O diabetes também participa do processo da aterosclerose, de desenvolvimento de doença, então, arterial coronariana, né? Levando ao entupimento de artérias, infarto, derrame, principalmente. E aí tem um dado, gente, que preocupa. No Brasil, né, 40 milhões de pessoas são pré-diabéticas. Exatamente. E aí, desse total, 25% podem se tornar diabéticos e ter a doença. Aí, como endocrinologista, como é que você vê esse dado e qual que é principalmente a solução, né? Isso. É muito alarmante, a gente percebe uma população, né, de 40 milhões de pré-diabéticos e 25% desses vão desenvolver o diabetes. E como que a gente vai atender tanta gente com diabetes, né? E dessas pessoas diabéticas, muitas vão sofrer de complicações e vão então precisar de atendimento. O que a gente precisa? A gente precisa investir em educação em diabetes. Eu acho que a gente precisa investir em educação nutricional nas escolas, para que as pessoas entendam que o diabetes é uma doença grave, sim, mas que tem tratamento e tem prevenção, principalmente. Porque a população de pré-diabéticos, se investir em atividade física, em uma alimentação saudável, ela pode reverter esse processo e, de repente, não se tornar diabética. Ela ainda tem uma chance de não ter o diabetes. De fugir. Gente, e vou te falar, tem um amigo meu aqui, Márcio, que nem está assistindo, tá viajando, mas ele diz, quem tem diabetes vira refém e passa a ter que comer com culpa. Então, ok, tem como viver tranquilamente? Tem. Mas é melhor se não tiver, não é, doutor? Então, Muito. Se dá para evitar, melhor. Exatamente. E quanto mais cedo o diagnóstico, Gi, mais você vai evitar as complicações que o diabetes provoca. Essa é uma questão. Diagnóstico e tratamento, exatamente, né? Como é que a gente ajuda a fugir disso? Quanto mais cedo, então, a pessoa precisa fazer o seu check-up, ela precisa procurar o seu médico, ela precisa ir no nutricionista, fazer o seu tratamento. Ela precisa se cuidar, fazer atividade física regularmente, exercício físico, que é a atividade física que se faz regularmente. Ela precisa ter uma vida mais saudável. Mas principalmente fazer o check-up, fazer os exames, porque é através de um diagnóstico precoce que ela vai evitar as complicações. E a gente sabe que no início o diabetes não provoca sintomas. Perfeito. Então ela precisa fazer esse check-up. Quando vê, já está instalado. Doutor, obrigada aqui por nos orientar e até uma próxima. Muito obrigado novamente. Obrigada.